Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro O Milagre da Manhã, do Hal Elrod. Ele é um autor best-seller, coach, e a ideia do livro, O Milagre da Manhã, nasceu depois de um momento muito difícil da vida dele, na qual ele sofreu um acidente de carro. Esse acidente foi muito sério, ele teve dezenas de fraturas, teve um dano cerebral, e ele fez desse acidente uma oportunidade de crescimento pessoal. É claro que isso não foi uma coisa imediata, não foi uma coisa fácil. Ele sofreu muitas dores físicas e também psicológicas, porque ele passava um momento importante da vida profissional, ele estava em ascensão, ele se tornava um vendedor importante na empresa que ele trabalhava. Então ele sofreu de uma forma muito intensa emocionalmente, o psicológico dele ficou muito abalado e ele levou muitos meses para se recuperar completamente do acidente, embora o dano cerebral continuou e ele ainda tem algumas sequelas. Mas a grande questão é como o autor conseguiu fazer daquele problema, daquela dificuldade, uma oportunidade de crescimento pessoal que resultou no livro O Milagre da Manhã, que tem motivado milhões de pessoas, causado muita mudança na vida de muita gente. A ideia nasceu na cabeça do autor quando ele percebeu que quando ele desempenhava uma rotina produtiva logo cedo, sem interferências, totalmente dedicado ao seu crescimento pessoal, ele tinha um dia que se desempenhava de uma forma excelente. E o que me motivou a ler esse livro foram duas questões. Primeiro, foi uma indicação de um seguidor aqui no canal, e o segundo foi que algumas semanas atrás eu vi um vídeo do Tim Ferriss que ele falava: ganhe amanhã, ganhe o dia. E aquilo ficou muito na minha cabeça e eu fiquei tentando entender mais sobre isso. Eu li alguns artigos do Tim Ferriss, vi a questão que ele levanta no livro dele, no Tools of Titans, e aí nada poderia ser melhor do que ler O Milagre da Manhã, que me foi indicado. E isso casou muito bem. Eu acredito muito que quando a gente tem uma boa manhã, uma manhã que potencialize o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso dia costuma ser mais positivo porque a gente carrega uma energia melhor, a gente leva boas impressões que a gente teve na parte da manhã por desempenhar coisas importantes, coisas que vão nos dar crescimento. Isso gera todo um conforto psicológico e um potencializador. Uma coisa que eu gostei no começo do livro, que o autor usa para amarrar a ideia, e de que é uma questão recorrente em muitos autores, é uma coisa que eu gosto muito de pensar sobre, que é sentido, a busca por sentido. E ele começa falando: por que você acordou hoje cedo? O que te motivou a fazer isso? A busca por sentido, e quando a gente entende a nossa missão, a gente tem clareza do porquê a gente faz o que faz, a gente é mais saudável. Isso já foi comprovado por diversos estudos, principalmente pelo psicanalista, psicólogo Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, que deu origem à logoterapia. Então, a busca por sentido e se sentir útil, se sentir dentro de alguma coisa maior, dá pra gente muito mais saúde, não só física, como também psicológica. No livro, o autor amarra o ritual, a ideia do milagre da manhã, no que ele chama dos 6 salvadores de vida, na qual eu vou falar detalhadamente sobre cada um deles. O primeiro item que o autor fala é sobre o silêncio e a importância dele para o nosso desenvolvimento pessoal. Falar de silêncio hoje é uma coisa muito complicada. Falar é fácil, né? Eu acho que fazer silêncio e estar em silêncio é muito difícil, porque a gente vive um momento de muitos estímulos, de muita informação. A gente está sempre com o nosso celular e é muito difícil deixar ele desligado, deixar ele no modo avião. Mas o autor mostra o quão importante é a gente desempenhar rotinas de silêncio, principalmente pela manhã quando a gente acorda, porque esse é um momento de reflexão e é na reflexão que a gente se desenvolve, percebe nossas falhas, pensa novos planos e faz o ajuste, o que nos garante crescimento. Para o exercício de silêncio, a gente pode simplesmente ficar sentado, fazer silêncio, respirar um pouco, ou em si meditar e praticar algumas ideias, algumas práticas de meditação. Uma ideia que o autor fala e que eu já vinha fazendo há alguns meses, mas não pela manhã, é que toda vez antes de dormir eu coloco o meu celular no modo avião. Por quê? Porque se chega alguma notificação durante a noite, é muito difícil você resistir. Você acaba indo olhar, ou o celular vibra, ou ele faz barulho e acaba te acordando, prejudicando sua noite de sono. Mas o que eu fazia logo cedo era destravar o celular e ver todas as notificações de todas as redes sociais e tudo mais. E o que eu percebi, o que eu achei animal do que o autor fala, é que esse tipo de atitude, ele deixa que fatores externos guiem como vai ser nosso dia.
Então, se você destrava o celular e tem alguma notícia ruim, tem alguma impressão ruim, alguma coisa que mexa com o seu dia, com a sua manhã, provavelmente vai contaminar o resto do dia. Então, se você desempenha a sua rotina antes e depois você destrava o celular e vai ver suas coisas, você começou o dia potencializando ele num sentido introspectivo, num sentido de cuidar de si. O segundo são as afirmações. Ele fala muito de que quando a gente conta para nós mesmos e fala para nós o quão inteligente, esforçados nós somos, mas a gente tem a tendência de acreditar nisso. Boa parte da nossa realidade ela é formada pelas nossas crenças, pelo que a gente diz para nós mesmos. Tanto é que existe a PNL que estuda essa questão, que é a programação neurolinguística. Como eu posso mudar meu diálogo interno e minhas crenças a partir do que eu falo para mim. E ele mostra vários grandes nomes como Muhammad Ali, o lutador, Jim Carrey, o ator, ou mesmo o grande coach, o Tony Robbins, que eles falavam para eles mesmos todos os dias o quão bem-sucedidos, quão inteligentes, quão esforçados, quão capazes eles eram, tudo isso antes de conquistar um grande sucesso. A grande questão da afirmação é que quando a gente fala para nós mesmos de forma negativa, é óbvio que a gente vai ficar limitado. Se você acredita que você é burro, que você é incapaz, que você não é esforçado, que você é preguiçoso, provavelmente essas crenças vão se realizar. A gente passa a ter uma atitude externa do que a gente tem internamente. Então a afirmação, falar para si todos os dias, nos condiciona no longo prazo a acreditar naquilo e se comportar da maneira adequada, da maneira que a gente gostaria de atingir nossos objetivos. O terceiro é a visualização. Como você se visualiza, como você visualiza seu futuro, qual o carro, qual a casa, quais livros você terá lido, quais faculdades você terá feito, quais cursos, como você vê a sua vida, quais são os aspectos. A grande questão da visualização é de quando a gente realiza esse exercício, a gente começa a criar dispositivos para alcançar aquilo que a gente visualiza. A gente potencializa esses nossos objetivos, a forma que a gente pode alcançar. O quarto, exercícios físicos. Não é nenhuma novidade falar que exercício nos traz saúde. E não é só física, é também psicológica. Os exercícios físicos, eles nos colocam numa condição de saúde porque o exercício ele nivela várias questões internas nossa, metabolismo, hormônios, entre muitos outros aspectos. E com isso a gente produz mais, a gente fica mais feliz, a gente fica mais saudável, mais produtivos. A leitura. A leitura é positiva porque ela desenvolve várias habilidades. Primeiro é de foco. Por quê? Ler não é uma coisa natural a nós, principalmente para os nossos olhos. Você imagina você se manter 1 ou 2 horas percorrendo linhas com os olhos? Isso é muito tedioso, cansativo para o nosso sistema visual. Então, essa prática exige da gente desenvolvimento de ferramentas, de táticas, de foco. E a leitura, ela é um grande potencializador porque ela coloca a gente numa situação de reflexão. Quando você lê, você tem que fazer silêncio, você tem que olhar para dentro, você tem que se imaginar no personagem, se imaginar nas situações para poder compreender. E esse processo ele coloca a gente em aprendizado, em crescimento. E o sexto é escrever. Escrever pelas manhãs é muito importante porque quando a gente escreve, a gente tem que racionalizar as nossas questões. Sejam ideias, sejam emoções, sejam traumas, qualquer coisa do tipo, a gente tem que colocar em palavras. E esse é um grande desafio. Quando a gente coloca em palavras, a gente passa a entender melhor o que se passou, tanto em nós quanto nos outros, porque esse processo também desenvolve empatia. Quando a gente escreve, e nesse processo de crescimento pessoal, pela reflexão, a gente cura algumas feridas, a gente sara alguns traumas. Muitos estudos desenvolvidos nesses sentidos comprovam que a escrita, seja pela manhã, ou à tarde, ou à noite, ela potencializa essa questão, ela ajuda a organizar o nosso mundo interno. Agora vamos para o top 5 aprendizados. Os rituais eles colocam sentido e senso de propósito nos nossos dias. Eu acho muito interessante a questão da gente construir rotinas e rituais, seja pela manhã, seja pela noite, porque independente de como o dia se desdobrou, a gente sempre tem coisas que nós somos fiéis, como o meu dia começa, como o meu dia termina. Isso dá um sentimento muito grande de missão cumprida, e isso é muito importante para o nosso dia. É muito desgastante você chegar no final, na noite, olhar para trás e falar, pô, eu fiz tanta coisa hoje, mas não fiz nada, fiquei ocupado o dia inteiro. Você não tem senso de realização porque não existem coisas que guiam o dia. O início dele,
ou o fim dele. Então é sempre importante ter um ritual matinal e também um ritual antes de dormir. Isso potencializa o nosso dia a dia, coloca a gente numa situação de se sentir realizados. Segundo aprendizado, começar, tentar, se ajustar. É claro que nada dessas práticas a gente está pronto do dia para a noite. Nem o autor e nem qualquer outra pessoa vai conseguir realizar tudo isso da noite para o dia. São dias de tentativa, dias às vezes de desânimos, de baixas, de sentimento de inutilidade. Isso é normal. Muito dificilmente uma pessoa passa pela vida sem ter esse tipo de sentimento. É a consciência de que isso acontece e de que eu tenho que continuar tentando e me ajustando é que vai fazer eu persistir. Então é bom ter essa mentalidade de que as coisas não vão ser ideais, não vão ser boas todos os dias, e é por essa consciência que a gente deve nos guiar nas nossas metas, nos nossos objetivos de longo prazo. Terceiro aprendizado: ganhe amanhã, ganhe o dia. É muito legal isso porque quanto melhor for nossa manhã, quanto mais animada, mais positiva, mais cheia de sentido, de propósito ela for, mais a gente vai carregar essa boa impressão, essas boas características para o resto do dia. É claro que na noite a gente vai chegar esgotado, mas uma manhã que comece bem, ela vai ter uma tarde boa, uma tarde um pouco melhor do que as outras e uma noite um pouco mais tranquila. Então essa prática diária, matinal, ela nos dá esse tipo de vantagem. Quarto aprendizado: a meditação e o silêncio é um desafio imenso nos dias de hoje. E por isso ela se torna uma ferramenta poderosa. Como hoje nós estamos sempre à procura de coisas dinâmicas, rápidas, informações o tempo todo, a meditação ela vai totalmente na contramão. Ela exige que você pare, respire, feche os seus olhos e fique quieto, o que é um pouco desesperador. Imagina você ficar 10, 20 minutos sem olhar seu celular, sem olhar uma notificação que chegou, dá um pouco de angústia. Mas o fato da gente treinar isso coloca a nossa cabeça num nível acima, num nível de paciência, de foco, de concentração, de capacidade ampla de absorção de conhecimento. Quinto aprendizado: um dia ruim ou uma falha não quer dizer que está tudo perdido. Tem uma frase militar que diz que uma batalha perdida não significa uma guerra perdida. E esse é um grande aprendizado porque os dias ruins vão vir e vão vir com frequência. Principalmente na vida daquelas pessoas que são ambiciosas, que têm grandes objetivos. Por quê? Porque a gente é sempre frustrado. A vida ela é muito incerta. A imprevisibilidade da vida é certa. As coisas não vão bater conforme os nossos objetivos. Não todas as vezes. Por isso é importante a gente ter a consciência de que o que vale são os nossos grandes objetivos, nossas metas de longo prazo. E aí guiar as nossas baixas e as nossas altas. Não deixe de se inscrever e participar, compartilhar seu conhecimento, suas leituras, suas ideias, coisas que você viu e gostou no grupo Livros e Negócios no LinkedIn. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!